Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estamos aqui no meio do dia, né, doutor? No meio do dia. Estou aqui hoje com o doutor Danilo do Nascimento, que está me dando a honra, né, doutor? Faz tempo que ele está para vir aqui, mas por conta de alguns problemas pessoais, não era possível. O doutor Danilo do Nascimento é trabalhista e um grande amigo. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Glaucia, obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez pela iniciativa e espero aqui contribuir aqui com informações aí para agregar o público aí. Com certeza, doutor. Tá bom. Doutor, a primeira pergunta, né, e a que eu acho que é a fundamental, é por que o doutor escolheu essa profissão? Como veio, de onde veio? Ah, legal. Como criança, né? Toda criança, principalmente no Brasil, tem o sonho de ser jogador de futebol. Sim. Então, o meu sonho era ser goleiro. E aí, foi passando o tempo, não fui crescendo, não tinha habilidade, né? E aí, eu vi que goleiro não ia dar. Aí assistia muito filmes, né? Advogado, júri, então a gente se encanta principalmente com direito penal, né? Criminal. E aquilo foi gerando em mim um desejo de cursar direito. E aí, tinha uma tia também, né? Que era advogada. E aí eu coloquei, acho que uns 10 anos de idade, eu falei assim, olha, eu quero ser advogado. E foi um sonho que eu persegui, né? Porque eu demorei para me formar por questões financeiras, né? Dificuldade financeira. Mas tinha um sonho, eu falei, ó, eu vou ser, já que não deu para ser goleiro, eu vou ser advogado. E sempre quis e graças a Deus consegui. Doutor, e o senhor exerceu alguma função antes do direito? Tá, não precisamos chamar de senhor não, que eu sou jovem, viu? Bom, eu sou filho de mecânico, né? Meu pai é mecânico, minha mãe faxineira. Então, eu cresci dentro de oficina. Então, eu fui borracheiro, eu fui mecânico, fui eletricista, eu fui vendedor de caldo de cana na feira, né? Na rua. Currículo extenso, né, doutor? E aí, com o passar dos anos, né? Fui me envolvendo com o direito e trabalhando como mecânico e estudante de direito, né? E até que chegou o ponto que, infelizmente, eu tive que abandonar a carreira de mecânico para me tornar advogado. Eu sempre falo que nós precisamos de alguns profissionais, assim, na vida, né? Que é o mecânico, o advogado, dentista, contador. Exatamente. Então, o senhor já acumula duas funções. Duas funções. Nas horas vagas, né? Mecânico, borracheiro, mas precisa vender caldo de cana também. Tô aí na feira aí para vender. Ah, doutor, muito legal. E aí, você fez a faculdade de Direito, e como que o senhor decidiu, né? Qual área do direito o senhor ia trabalhar? Então, na época do estágio, procurei estágio e me candidatei para uma vaga no Civil. E aí fui fazer a entrevista. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você tem cara de advogado trabalhista. Eu não sabia se era um elogio ou não, mas eu precisava muito do estágio. Eu falei, não, mas a minha vaga era possível. Ela falou assim, olha, tem uma vaga no trabalhista, você aceita? Eu falei, claro que eu aceito, né? Eu não sabia nem ver o número do processo. Mas aí, a necessidade, né? Sim. Aí comecei a conhecer o direito do trabalho, porque na faculdade eu não gostava muito, não. Não tive uma boa experiência, talvez, com o professor. Sim. Apesar de ser muito bom, mas não tinha didática, né? Mas eu fui pegando encanto pela justiça do trabalho, fui entendendo também que a justiça do trabalho é uma justiça social, né? Não só pelo dinheiro, mas você acaba trazendo para a sociedade, né, uma justiça social. Que a pessoa trabalha, a pessoa precisa do serviço e muitas vezes não tem seu direito respeitado. E eu comecei a me envolver com o direito do trabalho e fui me apaixonando e hoje sou completamente apaixonado pelo direito do trabalho. Nossa, doutor, que legal. E quais foram os seus maiores desafios, né, no começo da carreira? Olha, o começo da carreira, para todos nós advogados, é bem difícil, né? Por quê? Porque o judiciário, quando você advoga, para você receber, ele é demorado, né? Você precisa plantar, você precisa regar, precisa dar crescimento para depois colher. E quando E eu já comecei tarde, né? Comecei já a advogar com 34 anos. Né? Tarde, porque hoje tem menina aí de 22 advogando. Sim. E a questão financeira foi o mais difícil. Porque você precisa plantar, você precisa esperar o tempo do crescimento para depois colher.
E aí no começo, eu acho que a maior dificuldade foi a financeira mesmo. Porque você se forma, você é advogado, mas você não tem o cliente. Sim, sem então, dúvida. o advogado, né, por mais que hoje nós estejamos todos aí nas redes sociais, somos conhecidos, mas a grande maioria vem por indicação. E a indicação é aquela coisa, você precisa estar advogando, você precisa pegar a experiência. Então, eu penso que os 5 primeiros anos foram muito difíceis, né? E agora começo já a colher alguns frutos. Doutor, mas antes do senhor montar o seu próprio escritório, o senhor trabalhou numa empresa, num grande escritório? Isso, meu primeiro estágio foi num grande escritório que prestava serviço para o Banco Santander e para o Banco Itaú. Então eu passei por lá quase 4 anos. Então lá eu aprendi o processo do trabalho, lá eu aprendi, né, a entender como funciona o processo do trabalho. Eu devo todo o meu conhecimento a esse período, né, de estágio, depois como advogado júnior. Então foi muito importante para a formação. E isso me trouxe um aprendizado maravilhoso. Mas lá eu trabalhava para as empresas, né? Entendi. E aí com o passar do tempo, eu fui pro lado bom da força, que é o trabalhador. Mas também advogo para empresas quando necessário. Entendi. E em qual momento você decidiu sair dessa empresa e ir para carreira solo, doutora? Solo. Foi uma história bem interessante, porque eu estava prestes a me casar em 2016. Um beijo, Ana Paula. Mandar um beijo para Ana Paula, minha esposa. Te amo. E nós estávamos com o casamento marcado. Isso era em 2015 e ela perdeu o emprego. E aí eu tinha um sonho de ter meu escritório. Todo mundo tem um sonho de ter seu escritório, né? Sim, é verdade. E naquele meio tempo eu sempre pedindo direção para Deus. Poxa, eu queria ter meu escritório, eu queria trabalhar por conta. E acabei alugando um espaço. Montei um escritório e a minha, então, noiva, né, a Ana Paula, ficava na recepção, eu trabalhando no outro escritório, e sábado e domingo eu atendia no meu escritório. Então, ela ficava lá, fazia a captação do cliente, às vezes após as 18 eu atendia, ou muitas vezes aos sábados. E aí eu fui levando, 2016 e 2017. Começou a crescer, aí chegou o momento que eu tive que escolher. Ou eu seguia com o meu escritório, com o sonho de ter um escritório, ou continuava no trabalho. Então eu preferi arriscar a carreira solo. Mas o começo foi muito difícil. Só para ter uma noção, o escritório ele não tinha porta. Era uma casinha muito engraçada. Era um salão de rua, a senhora conheceu lá. Sim, conheci. Era, né? Era um salão de rua. A primeira mesa que eu tive, minha mãe comprou no Ferro Velho. Então, assim, pobre, vai se ajudando, né? Todo mundo se ajuda. A Ana me ajudava, a minha sogra também, por um momento, foi minha secretária. E vai se ajudando, mas sempre com um sonho, né? De prosperar. E aí eu comecei a trabalhar, foi melhorando, até que uma amiga aí cedeu o espaço, né, em outro lugar, mas fica para outro dia contar essa história. A história é bonita. Imagina, doutor. Doutora, eu acho importante você contar, né, eu sei que cada um que vem aqui tem uma história, né, e cada história é importante, porque muitas pessoas que vêm aqui vieram de famílias que o pai era advogado, o pai era contador, né, e eu, assim como você, venho de uma família que a minha mãe era costureira e o meu pai também exercia uma atividade autônoma, muitas vezes desempregada, muitas vezes atividade autônoma. E que também a gente, em todas as profissões, que às vezes as pessoas acham que quem faz direito, quem é doutor, né, tem uma realidade totalmente diferente, não é? A gente lutou, né? Nós somos uma geração diferente da anterior, Sim. Né? E eu acho muito bonito quando o senhor fala, né, relembra de onde veio e tudo que aconteceu. Pouco que eu tenho, né, eu devo ao direito. Sim. O direito me proporcionou ter uma vida que eu não tinha, né? Não desmerecendo a profissão de mecânico, que eu exerci com muito orgulho. Borracheiro, né? Eu consertava pneu furado. E também tenho muito orgulho de onde eu vim, né? E até o momento lá, quando eu tinha 16 anos que eu vendia caldo de cana na rua, eu também tenho orgulho.
Porque eu acho que fica de estímulo para essa geração. Sim. É que a senhora disse, né? Pai e mãe pobre. A chance de dar certo é pequena. Então, né? A chance de dar errado é maior. Né? A chance de dar errado é maior. Mas, assim, duas coisas são importantes na minha visão, né? Primeira, e é fundamental, fé em Deus. Sim, sem dúvida. Eu acredito tudo à fé, porque eu sempre tive muita fé. Sempre pedi muito para Jesus, mas eu não tinha condições financeiras de estudar. Hoje a faculdade está mais acessível, né? Eu já passei dos 40, não vou falar a idade aqui para não, né? Mas assim, há 20 anos atrás era mais difícil estudar. Era bem mais caro. Era bem mais caro. A faculdade, quando eu pagava, era mais caro que hoje. A minha esposa cursa direito. Então, assim, eu tinha um sonho, né? Desde daí eu prestei vestibular com 18 anos, em 98, passei na faculdade, mas não tinha dinheiro. Então eu tentei em 99, tentei 2000. Em 2004 eu consigo entrar na faculdade, estudo 2004, mas em 2005, estudo 2004, 2005, mas em 2006 preciso trancar a faculdade, por questões financeiras. Aí volto 2007, 2008, tranco 2009. Eu fico 10, 11, 12, 13 parado. Eu só consigo concluir em 2014. Nossa, doutor. Então, assim, a minha faculdade de Direito durou 10 anos. Sim, né? sim. Não por relaxo ou falta de estudo, por falta de dinheiro. Então, parcelava, mas sempre com aquela coisa, a fé em Deus. Deus falou que vai me ajudar e eu me esforçando e lutando. Então eu poderia ter desanimado, poderia ter desistido, mas eu coloquei no meu coração, eu vou ser advogado. E fora isso, né, a parte espiritual é a dedicação. Não importa a sua profissão, você precisa ser um bom profissional. Então eu sempre pensei e me esforcei para ser um bom advogado. Não sou o melhor do mundo, né? Mas um advogado hoje, nota 7, num mundo que as pessoas se conformam ser pessoas medianas, né? Sim, sem dúvida. Tá sempre sobressaindo. Então, assim, eu procuro ser bom naquilo que faço. Então, juntou o esforço mais né, se tornando um bom profissional, o resultado tem sido satisfatório. Doutor, e levando em consideração também que é diferente quando as coisas são mais fáceis, né? Não desmerecendo, né? Quem tem oportunidade de os pais pagarem a faculdade. Sim. Mas a gente que tem com mais dificuldade, o sabor é diferente, né? A emoção é diferente quando a gente pega a carteira vermelha, né, doutor? Exatamente. E só lembrando, nesse período também eu trabalhei numa empresa de produtos químicos. Fazia produtos de limpeza, para limpeza automotiva, né? Então era um trabalho braçal, pesado, e eu trabalhava das 8 às 6, chegava em casa, tomava banho, ia para a faculdade a pé, porque não tinha o dinheiro da condução, voltava a pé também, porque não tinha. Então, assim, toda essa luta é importante, porque muitos de vocês podem estar assistindo e desanimados, olha, eu não tenho condições. Lute, porque realmente, quando você vence, o sabor é mais gostoso. É mais gostoso. Legal, doutor. Muito, muito bom você compartilhar aqui. Na verdade, a gente se conhece há uns 6 anos, né? E eu não conhecia. Não tinha oportunidade de ter esse lado, né? Não conhecia essa sua história, doutor. Mais um motivo aí para ter orgulho. Doutor, o senhor quer falar um pouquinho... em relação ao trabalho que você faz, ao direito trabalhista, um diferencial, né? Um diferencial importante do seu trabalho pro cliente. Então, o direito do trabalho, ele é um direito social. O trabalho traz a dignidade para o homem. Sim, né? sem dúvida. Todos trabalham. E a pessoa desempregada, quando ela perde o trabalho, ela perde o seu sustento, ela perde a dignidade. Verdade. Então, o que acontece? O trabalho, né, é bíblico, né? É uma ordenança, né, do homem trabalhar e viver do seu suor. Agora, infelizmente, na nossa sociedade, muitas pessoas às vezes não respeitam esse direito do trabalho. Então, a pessoa está lá desempregada. E aí a pessoa começa a se sujeitar a qualquer coisa. Por quê? Sim. Porque precisa do trabalho. Então, imagine você aí, pai de família desempregado, já está aí há 2 anos desempregado. Aí chega num trabalho e fala assim, olha, você vai trabalhar das 8 às 10 da noite, sem registro, sem hora de almoço, e eu vou te pagar R$1.000 por mês. Se ele tiver necessidade, se ele tiver uma situação muito difícil, ele vai aceitar. Sim, sem dúvida. Ele vai aceitar.
E aí o patrão fala assim, não, mas ele aceitou porque quis. Não é porque quis. A necessidade faz a pessoa aceitar uma condição, muitas vezes, subhumana. Um trabalho até escravo. Por quê? Mas ele precisa se sustentar. Ele tem filho, tem família, tem aluguel. Então, assim, o direito do trabalho nada mais é do que a intervenção do Estado. O Estado como governo. Fala assim, olha, essa relação não pode ser abusiva. Tá desigual. Então, muitos empresários, às vezes, né, têm raiva do advogado trabalhista. Ah, vocês querem quebrar as empresas. Negativo. Pelo contrário. Nós queremos trazer o quê? Equilíbrio para a relação. Porque o trabalhador ele precisa ter, no mínimo, o mínimo. Exatamente, né? Assegurado pela lei. Exatamente. Então, ele precisa ter a sua carteira de trabalho anotada. Por quê? Porque amanhã a senhora sabe melhor do que isso, né? Tem um problema previdenciário, ficou doente, né? Ficou incapaz de trabalhar. E aí? Senta e chora? Não. O próprio governo vai ali dar, né, uma solução, um benefício para que ele possa se sustentar. Agora, se o trabalhador trabalha sem registro, que garantia ele tem? Sim. Que garantia você, trabalhador, em caso de sofrer um acidente? Olha, perdi uma perna, perdi um braço no acidente de trabalho. Ou se não, quebrei a perna. Vou ficar 6 meses sem trabalhar. Qual a garantia do seu sustento? Por isso a importância de ter o registro na carteira de trabalho. Por isso que é importante ter um controle de jornada de trabalho. Então hoje, o trabalhador tem que trabalhar 8 horas. No máximo 2 horas diárias. Salvo a escala 12/36. Mas então, o governo, né, através do direito do trabalho, ele precisa regular isso. Porque senão teríamos pessoas trabalhando da meia-noite até as 11 da manhã, até as 11 horas do dia seguinte. Sim, sem dúvida, doutor. Então, assim, até hoje, principalmente os motoristas de aplicativos, né, precisa ter uma regulamentação. Então, hoje, o próprio aplicativo, ele bloqueia mais do que 12 horas. Então, o motorista não consegue trabalhar mais do que 12 horas. Então, essa interferência, essa justiça social é que o direito do trabalho provoca. Então, às vezes, não é bem visto. Ah, o cara quer estragar as empresas. Não, pelo contrário. Precisamos equilibrar. Porque aqui, a empresa está aqui em cima e o trabalhador está aqui embaixo. Então, essa relação, ela precisa ser um pouco justa. Então, o direito do trabalho, ele tem muito disso, muito social. E isso também faz parte da minha essência. Quem gosta de ver injustiça? Ninguém gosta. Sim. Então, o cara chega às vezes no escritório, olha, doutor, trabalhei 3 anos sem registro. O patrão brigou comigo e falou assim, para eu procurar os meus direitos. E aí? Você vai falar assim, não pode processar. Não tem jeito. É claro que tem abusos, tem pessoas que, né, distorcem às vezes a história, mas assim, não podemos punir a grande maioria por exceção. Então, por isso que eu entendo que o direito do trabalho é fundamental para o equilíbrio da sociedade. Com certeza, doutor. E até mesmo o empresário, ele tem que ver que pode acontecer um acidente a qualquer momento, né? E se ele tiver tudo regulamentado, tudo certinho, ele mesmo vai ser beneficiado. E o registro na carteira protege os dois. Exatamente. Tanto o trabalhador quanto o empregado. Sim, sem dúvida. Eu tenho casos, infelizmente, que a gente pode falar mais para frente, que houve morte no ambiente de trabalho. O trabalhador morreu trabalhando. E aí? Como fica a família? Na época, ele deixou uma criança de 2 anos de idade. Então, assim, alguém precisa cuidar dessa criança. Sim. Então, assim... Se tivesse um registro, evitaria tudo isso, né, doutor? Exatamente. Doutor, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente algum caso marcante, né, que você teve aí no decorrer da profissão, que você lembra. Olha, casos marcantes, são muitos. Esse que eu citei agora mesmo, ele trabalha... Eu não vou falar o mercado por questão ética. Ele trabalhava num grande supermercado aqui na Marginal, próximo à Ponte do Limão, mas não posso falar o nome, né? E, infelizmente, ele era registrado, ele era auxiliar do hortifruti, né? E num domingo, ele precisou lá, faltou um funcionário, ele precisou operar a empilhadeira. Então, ele com 20 anos de idade, ele foi manusear a empilhadeira e acabou sofrendo um acidente. Ela tombou. Nossa. E ele veio a falecer. Então, foi um caso que mexeu muito comigo, porque quem me procurou foi a mãe, foi a ex-esposa, junto com o filho de 2 anos.
Sim. Então, quando chegou esse caso no escritório, não tem como você não se envolver emocionalmente. Porque diante de uma perda, né? E por mais que fala-se em indenização, dinheiro nenhum pode trazer um filho para uma mãe. Não. Então, assim, ver uma mãe chorando mexeu muito comigo. Isso me impactou, assim, a cena da mãe chorando, e todas as vezes que iam falar do processo, essa mulher chorava e falava assim, olha, eu trocaria qualquer dinheiro para ter meu filho de volta. Isso realmente marcou bastante. Nossa, é bem complicado, né, doutora? A gente atende casos e casos, né? Cada uma situação, uma história diferente, e a gente tem que sempre olhar com um olhar diferente, né? Exatamente. Porque é a vida das pessoas. Exatamente. Por isso da responsabilidade, né? Quando você chega um cliente, senta ali diante do advogado, né? O advogado tem a sua responsabilidade também perante a sociedade, perante a OAB, as suas responsabilidades, porque assim, você vai buscar direitos de terceiros. Sim. Né? Então, o advogado, e isso fica uma dica aí para quem está começando agora, não é só dinheiro, não é só Sim. quanto eu vou ganhar. Sim. Né? Dinheiro é consequência, mas assim, por que eu estou pegando essa luta? Né? Quando o advogado ele aceita trabalhar, patrocinar o cliente, ele está pegando o problema do cliente e está transferindo para ele. Olha, eu vou resolver o teu problema, confia em mim. Sim. Então, o advogado tem responsabilidade. E isso em todas as áreas. A senhora também no previdenciário, sem dúvida. Né? Olha, eu tô confiando aqui a minha vida. Sim, né? a minha aposentadoria. A minha aposentadoria. E isso vai ter um impacto na vida da pessoa, né? Olha, uma revisão de aposentadoria ou um outro benefício, isso vai mudar no dia a dia dela. Então, assim, e o advogado, ele tem essa responsabilidade. Quando a pessoa senta ali, ele confia em você. Então, assim, ele passou anos da vida trabalhando, teve problemas, muitas vezes não recebeu, e ele fala, doutor, tá aqui, ó, meu problema, resolve para mim. Então, nós abraçamos, né? Sim. Abraçamos a causa do cliente e seguimos. Então, isso é muito importante. Fundamental, né? Doutor, vamos falar um pouquinho de ética? Eu costumo falar que o advogado já sai da faculdade já com o código de ética, né? O código de ética, cai na OAB, né? São 10 questões na OAB. São 10 questões. Então, o advogado, ele é monitorado pela OAB, Sim. né? Então, o advogado, diferente de outras profissões, né? Ele não pode fazer propaganda na internet, ele não pode divulgar, olha, promoção, divórcio aqui no Dia dos Pais, você cansado da sua mulher, tô na promoção, não dá. Ou se não, Black Friday agora chegando, né? Você aí que tá pensando em processar o pai da criança por pensão alimentícia, vem aqui, nós fazemos em 10 vezes sem juros e ainda ganha um brinde. Advogado não pode fazer isso, né? Então, o advogado, ele, por mais que ele tenha as suas redes sociais, como eu tenho a minha, nós temos um caráter, né, informativo, né? Como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos passando informações, né? Mas se quiser ligar, depois me liga. Doutor, quer aproveitar e já falar a sua rede social, o seu Instagram? É o meu Instagram, Nascimento Advocacia. Nascimento com 2 T's. Nascimento Advocacia. Então lá no Instagram, vai ver um carequinha lá, só seguir. Então assim, mas a questão ética, né? O advogado, um bom advogado, eu sempre falo, né? Ele tem que andar pisando ali na linha da ética, Sim. né? Então assim, a ética é inegociável. Tá? A ética é negociável. Então, existem coisas que são inegociáveis. Então, o advogado precisa ser ético, até por questão pessoal, Sim. né? Então, assim, eu sempre falo, né, que é um jogo, a advocacia é um jogo, mas existem as regras. E você não pode burlar as regras, assim como no futebol, assim como no basquete, assim como no vôlei, né? Então, as regras estão impostas e você precisa trabalhar dentro das regras para não ultrapassar o limite. Mas é muito importante o advogado ser ético, né? Sim. E a OAB fiscaliza e fiscaliza com grande rigor. Sim, exatamente. Doutor, qual uma característica que você acha importante entre o seu cliente e o advogado? Por exemplo, clareza, feedback, o que você acha mais importante nessa relação cliente-advogado? Eu penso que a maior importância é a confiança. Sim. Tá? Como eu disse anteriormente, o cliente, quando procura o advogado, ele está transferindo o teu problema para o advogado.
olha, resolva para mim. Por quê? Porque ele não tem capacidade técnica e segundo que só pode advogar quem é advogado. Sim, né? sem Então dúvida. ele não pode resolver. Então, para mim é primordial numa relação advogado-cliente a confiança. Assim como qualquer relacionamento. A senhora é casado, eu sou casado, né? É fundamental ter a confiança no relacionamento. Perdeu a confiança, aí vou sair, onde você tá? Manda foto, não confio. Não funciona assim. Então, assim, já aconteceu, tá? De, no meio do caminho, perder a confiança no cliente e desistir do processo. Sim, tá? acontece. Eu estava conversando com uma cliente uma vez, e aí, acho que sem maldade, apareceu lá uma voz falando, eu não sei o que lá, gravando. E ela estava gravando a conversa. Isso me deixou chateado. Ela pode gravar, ela parte da conversa, né? Sim. Mas eu senti desrespeitado. Eu acho que, olha, a senhora quer gravar, a senhora avisa que está gravando, né? Lógico. Agora, qual a intenção de me gravar? Eu falei, não gostei disso. A senhora quer conversar comigo? A senhora vem até o escritório, pessoalmente a gente vai conversar. Eu vou gravar. Eu vou gravar a senhora. Então, assim, a confiança é tudo. Então, se perdeu a confiança... E quando eu percebo que o cliente não confia no meu trabalho, eu prefiro não tê-lo como cliente também. Sim, concordo. Então, é aquela coisa. Começou, olha, é assim, olha... Então, assim, eu tô advogando já há 10 anos, o melhor caminho é esse. Se a pessoa acha que o melhor caminho não é esse, então procure um outro advogado e seja feliz. Não, com certeza, não é doutor. Então, assim, com certeza. Se perdeu a confiança, não precisa... Ambas as partes não tem como seguir, né? Exatamente. Doutor, impacto da tecnologia, né? Como a tecnologia está mudando a prática da advocacia. A advocacia mudou bastante, né? Nós que já passamos dos 40, né? Um pouquinho, né? A advocacia mudou bastante. Então, se você olhar o perfil de um advogado há 20 anos atrás, era aquela pessoa que ficava de terno e gravata dentro no escritório, dentro do ar-condicionado, com a expressão fechada, séria, né, sisuda. Era difícil um contato com o advogado. Hoje, as redes sociais, diminuiu a distância entre o cliente e o advogado. Sim. Então, hoje você tem a sua rede social, o cliente lá clica no botão e já está perguntando, doutor, aconteceu isso comigo, eu tenho direito? Então, hoje nós temos... A informação está pulverizada, né? Então, hoje, os próprios trabalhadores, falando no dia de trabalho, tá? O trabalhador sabe todos os seus direitos. Sim. Já entra no trabalho Fazendo prova. Fazendo prova. Olha, eu vi um vídeo que isso aqui tá errado. Olha, eu vi na internet que isso aqui tá errado. E às vezes eu recebo consultas de empresas, né? Doutor, procede. Olha, procede. Nossa, mas a pessoa já chegou aqui sabendo dos direitos. Então, assim, a tecnologia trouxe essa informação. Né? Mas tem um lado bom, né? O advogado está mais acessível, consegue esclarecer melhor as dúvidas e hoje, no meu caso, 30% da minha clientela vem através das redes sociais. Então a tecnologia tem ajudado bastante. O que nós temos hoje, que também é um caminho sem volta, é a inteligência artificial, né? Que está auxiliando o advogado nas petições, né? Embora seja proibido, né, o uso, né, mas às vezes para uma ajuda, nas aulas também são proibidos, né, proibido e no entanto os trabalhos, então assim, a inteligência artificial eu penso que vai ser o grande desafio para a advocacia nos próximos anos, porque é absurdo, você coloca lá a qualidade do serviço, a velocidade do serviço que ela te entrega, né? Sim. Então, talvez isso vai impactar no serviço dentro de um escritório, causando desemprego. Então, isso é realmente preocupante. Mas a tecnologia veio para ajudar, né? Então, temos que saber lidar com ela. Inclusive os processos hoje, né, doutor? Porque eu já conversei aqui com advogados que as varas trabalhistas eram no centro da cidade. Hoje tem um fórum, né, que é lindo, por sinal, aquele fórum de vocês. E depois da pandemia, as audiências, os processos digitais, tudo isso facilitou por um lado, complicou por outro. Facilitou bastante. Quando eu comecei estagiando em 2013,
era o processo físico. Eu tinha um carrinho, então eu levava processo e buscava processo. Processos de 5, 10, 20 volumes, Verdade. né? Então, como funcionava? Olha, o processo teve uma intimação. Então, você tinha que ir lá tirar foto do processo, aí voltava, levava para o escritório, mandava o processo para o contador. Então, assim, o processo, o tempo do processo durava mais. Sim. Então, acredito que foi em dezembro de 2015, foi implantado o PJE na Vara do Trabalho aqui em São Paulo. Então, começou o seu processo digital. Então, não temos mais papel, hoje tudo digitalizado. Então, hoje com um clique, sai a decisão do juiz, no mesmo horário você já tem acesso, você faz uma petição, já vai para lá. Então, assim, encurtou o prazo, a demora, né, do processo. Isso ajudou bastante. Ajudou o advogado, ajudou o cliente, porque às vezes o cliente chegava também com uma pilha de documentos que extraviava, né? E às vezes sumia a carteira de trabalho, meu Deus, o que aconteceu? Então hoje nós temos a carteira de trabalho digital, nós temos o status do fundo de garantia digital, todos os documentos digitais, né? E o processo ele é digital. Até a procuração hoje é assinada de forma digitalmente. Então assim, acabou o papel, eu acredito que realmente foi uma grande vantagem, a tecnologia ajudou bastante. Com certeza, doutor, ajudou bastante mesmo. Doutor, gostaria que o senhor compartilhasse com a gente, o senhor me falou em alguns momentos que depois que o senhor começou a fazer vídeos pela internet, né, com informações, dancinhas... Não dá. Ajudou muito, que hoje o doutor tem clientes de todos os estados, né? Sim, hoje eu consigo atuar no Brasil inteiro, não tenho em todos os estados, mas eu tenho cliente no Maranhão, tenho cliente no Piauí, tenho em Pernambuco, tenho em Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Paraná. Então, assim, o alcance é grande, né? Sim. Então, hoje você grava um vídeo institucional dando uma dica, olha, sobre acidente de trabalho. Então, você gravei o vídeo e postei. Então, esse vídeo ele tem grande alcance. Então, como o processo hoje ele é digital, eu consigo estar presente em Minas, eu consigo estar presente na Bahia, eu consigo estar presente... Eu fiz uma audiência em São Luís, fiz da minha casa. Então, assim, as audiências também são online, né? Sim, perfeito. Quando necessário. Então, a tecnologia trouxe esse poder de alcance. Então, o cliente talvez não me encontraria aqui na Lapa, mas na internet ele me acha. E aí me contrata e aí tá tudo bem. Muito bom isso, né, doutor? Muito bom todas essas possibilidades, né? Sim. Doutor, agora, eu sei que o senhor é corintiano, né? Vai, Corinthians. Como que o senhor faz para equilibrar a vida pessoal com a profissional? Eu sei que nos jogos você não perde do Corinthians. Assim, gestor, nós que somos gestores de escritório, o dono do escritório, né? A pessoa não trabalha, é o dono do escritório. Trabalha mais, trabalha dobrado, né? Então, assim, mas o meu horário é bem flexível, né? Então, você consegue fazer agendamentos programados. Olha, hoje eu vou atender na parte da tarde, então eu preciso resolver coisas particulares que eu resolvo na parte da manhã. E você vai trabalhando isso, não é fácil. Ser casado, tem também isso, né? Sim. Tem família, tem A demanda é grande. A demanda é grande. Tem a esposa, tem os pais que são idosos também, que precisam prestar assistência. Mas dá sim para poder, o dia dar aquela dividida, assistir o jogo do Corinthians, volta, vai. Dá para poder manter. É importante também, né? Cuidar da vida do dia a dia, né? Precisa dar atenção também para a vida. Porque assim, a profissão, assim como muitas outras, ela é bem estressante, né, doutor? O WhatsApp começa logo cedo, vai até tarde, sábado, domingo. Exatamente. O senhor tem 2 telefones, como que você administra isso? Eu vou falar que eu tenho um só. Se eu falar que eu tenho 2, o pessoal vai querer outro número. Eu tenho um só. O que acontece? Hoje, o WhatsApp hoje é uma grande ferramenta aliada, né? Então, qual que seria o ideal, né? A pessoa ligar no escritório e agendar um horário. Mas a pessoa hoje, o WhatsApp, ela já acha que já é seu amigo, já tem a liberdade de te mandar um áudio de 10 minutos. Sim. Então, assim, até no começo, minha esposa brigava muito comigo. Por quê? Porque eu falo, olha, o celular é minha ferramenta de trabalho. Meu celular aqui é ferramenta de trabalho. Então, ele vai tocar. Pode ser um potencial cliente. Sim. E eu preciso responder. Então, eu gosto de conversar e o meu horário é meio bagunçado.
Então, às vezes, o cliente manda mensagem 1h da manhã. Se eu tiver na disposição, eu atendo. Aí eu já conversei com o cliente, mas é você mesmo, doutor? Sou eu mesmo. Mas essa hora, eu falei, você não tá mandando essa hora? Então, eu também tô acordado. Sim. Então, assim, tem que dosar. Mas, assim, hoje o WhatsApp é a grande ferramenta para o advogado. Então, assim, eu vivo disso. É a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, eu não vou ficar me queixando. Então, eu atendo o celular, eu respondo as mensagens. Às vezes, eu não consigo responder todas no mesmo dia. Mas, assim, às vezes eu recebo 80 mensagens no dia, né? Então, sim, o fluxo é alto. É verdade, alto. É bem complicado. Mas também não posso me queixar, porque uma vez que você está nas redes sociais para divulgar o seu trabalho, né? O retorno, então, precisa dar atenção. Tá ótimo. Doutor, eu vou agora fazer as 3 perguntas finais. Sim. A primeira, o que o doutor quer falar para o seu cliente? O seu diferencial, o serviço que você faz, porque ele deve te contratar? Eu não posso falar porque deve me contratar, porque a OAB vai pegar esse vídeo e vai me processar. Olha, o que eu prometo, o que eu entrego, tá? E uma coisa que eu gosto de olhar nos olhos do cliente, porque tem atendimento virtual, mas eu prefiro presencial, tá? Eu não prometo resultado para o cliente. Olha, causa-ganha, é uma coisa que é uma coisa que o cliente fala que já me dá paura, é isso. Doutor, é causa-ganha, né? Não existe causa-ganha, né? E eu trabalho com probabilidades. Sim. Então, se tiver um problema, a primeira coisa, né? Você vai compartilhar comigo o teu problema. Então, pode ser na área civil, que eu também atuo, na trabalhista e no consumidor. Então, você vai me trazer o teu problema, eu vou te dar um parecer bem sincero. Olha, a probabilidade de ganho é essa, a probabilidade de perda é essa. E nós vamos sentar e ver qual é o melhor caminho. Então, eu penso que a melhor coisa é a sinceridade. Sim. É olhar nos olhos e falar assim, olha, porque o processo também tem seus riscos, né? Exatamente. Não é só ingressar doutor. com uma ação. Você pode perder o processo, você pode ter um custo de sucumbência, de honorários sucumbenciais, né? Que é a parte que perde o processo paga e paga também na trabalhista. Sim. Então, às vezes, infelizmente, a gente vê colegas aí sendo agredidos, até morrendo. Por Sim. quê? Promete resultado. Não, aqui é comigo, eu vou resolver. Não. Olha, tem que ser sincero com o cliente. Olha, Sim. eu vou brigar, nós vamos lutar pelo seu direito, eu vou dar o meu melhor. O advogado é um meio, Exatamente, né? E não o resultado. Eu vou me esforçar, mas eu não prometo resultado. Se você quer resultado, se você não é comigo que você vai ter. Não vou prometer nada. Agora, eu vou prometer dedicação, esforço, toda a minha capacidade intelectual para trabalhar para você. Isso não vai faltar. E transparência. Olha, hoje eu pego uma ação, o teu número do processo é esse, o site é esse, vamos acompanhando, teve essa movimentação, teve esse resultado, tá aqui. Podemos recorrer ou não. Então, quando você trabalha desse jeito com o cliente, você não tem como perder, porque é fundamental a transparência, né? Então, é esse o recado que eu dou. Aqui você vai ter o quê? Uma conversa sincera. Vou avaliar o teu caso, é ou não é, tem chance ou não tem, de forma objetiva, na canela. Clareza. Tá ótimo. Não dá. Doutor, e qual conselho que você daria para jovens advogados? Jovens advogados. Tenho, né? Tem lá no escritório também uma jovem advogada e tem aí os estudantes. Beijo, doutora Stephanie. Beijo, doutora Stephanie. Ao jovem advogado, dedicação. Dedicação, né? É uma geração hoje que vem se formando, né? Uma geração que às vezes é a geração do miojo, né? Sim. Que é tudo muito rápido, que é o resultado rápido. Então, assim, persevera, não desanime. A advocacia é maravilhosa, mas precisa passar literalmente o processo. Então, você vai plantar, você vai regar, você vai esperar ter o crescimento para depois colher. Agora, entrou na advocacia, primeiro ano, não colhi nada, vou desistir? Não. Vai desistir mesmo. Sim. Em todas as profissões, né? Em todas as profissões. Doutor, agora a última pergunta. Valendo R$1 milhão. Valendo R$1 milhão. Aqui não quer calar. Doutor, hoje, quantos anos você está formado? Olha, eu me formei em dezembro de 2014 e passei na ordem em janeiro de 2015. Tá. Então, antes de colar grau, eu já fiz. Então, hoje eu tenho 9 anos de formado, indo para 10 anos. Indo para 10 anos. O que hoje o senhor, né, falaria pro Danilo lá de trás, que quando ele trancou a faculdade por
não ter condições financeiras, o que você falaria para aquele Danilo? Danilo, que bom que você não desistiu, cara. Que bom que você não desistiu. Porque assim, que eu volto a falar, não é só financeiramente não, mas o que eu tenho vivido, o que eu vivi nos últimos anos, talvez se não fosse o direito eu não teria vivido. Então eu tenho uma dívida porque eu faço o que eu gosto, faço o que eu amo. E fui a melhor coisa do mundo. Danilo, ainda bem que você não desistiu. Então, eu só agradeceria o Danilo. Obrigada por não ter desistido. Ai, doutor, que bom, graças a Deus, né? É engraçado, mas todos os advogados que vêm aqui, eles realmente amam o direito, eles amam o que fazem, né? E é muito gratificante, né? Todo mundo é apaixonado aqui pelo direito. Exatamente. Quando você faz o que gosta, né? É mais fácil. É mais fácil. Mas se você não gosta, faça do mesmo jeito. Precisa ser feito. É verdade. Não é verdade? É verdade. Doutor, muito obrigada, foi muito bom. Me emocionei, dei risada. Foi um bate-papo muito agradável. Obrigado muito mais obrigada. Uma vez. Agradeço a parceria. Eu sei que você não precisa disso. Doutora Glaucia tem sido a pessoa que abriu as portas do escritório dela, né? Para dividir espaço comigo. No meio da pandemia, eu estava mudando de local. Doutor, tem uma sala aqui, tem uma mesa aqui, fica à vontade, é tudo nosso, né? É tudo nosso. É tudo nosso. Isso foi lá, acho que em março de 2020. E só tenho que agradecer, né? Agradecer a doutora Glaucia, ao doutor Guilherme, o marido dela, uma família especial, que me acolheu bastante e que tem me ajudado e tem sido bênção na minha vida. Então, assim, eu só agradeço a Deus de coração, obrigada por tudo. E vamos me suportando mais um pouco. Amém. Lá, tá bom? Obrigada, viu, doutor? Deus abençoe. Amém, obrigada.